A pandemia do novo coronavírus mostra que a vulnerabilidade ou mortalidade humana não é democrática, mas depende do status social. A morte não é democrática. O Covid-19 também não mudou nada. A morte nunca foi democrática. A pandemia, em particular, revela agitação social e diferenças nas respectivas sociedades. Pense na França. De que vale o toque de recolher se os trens suburbanos que ligam Paris a subúrbios de baixa renda estão todos lotados? Os trabalhadores pobres, de formação imigrante, se contraem e morrem de Covid-19. Na Europa, nesta mesma Europa, vivem aproximadamente 1 milhão de brasileiros. Vidas imigrantes que também importam. Os ricos, por outro lado, recuam para a casa de campo. A pandemia é, portanto, não apenas um problema médico, mas também social. O vírus mostra que vivemos em uma sociedade de segunda classe. Ao que tudo indica, o Covid-19 não é propício à democracia. Como se sabe, o medo é o berço da autocracia. Em uma crise, as pessoas anseiam por líderes fortes novamente. O primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán é um retrato disso tudo. Estabeleceu o estado de emergência como um novo normal, e esse é o início do fim da democracia. O evento aqui na França começou no dia 17 de março. Sim, dia 13 de março, e hoje é dia 13 de maio. Então hoje completa os 13 dias de confinamento. O estado de emergência aqui na Dinamarca é válido até março de 2021. A partir do dia 15 de março, todas as medidas foram tomadas. O confinamento começou pra gente no final de março e continua até o momento. Desde o início, quando a propagação do vírus mal havia ultrapassado a província de Hubei, a Europa já sabia da iminência pandêmica do vírus e sua potência devastadora. Entretanto, se preparava a passos lentos para implementar medidas de controle e contenção do Covid-19. Em março, paralelamente aos primeiros sinais de um alívio do vírus espalhado na própria China, as proibições de viagem e quarentena eram agora pronunciadas a não chineses. A culpa pelo vírus foi abertamente transferida para o Ocidente. A entrega de máscaras e equipamentos para a Itália, no início de março, promoveu o sucesso que o poder da China tinha se tornado, juntamente com a imagem de força altruísta para o bem da humanidade. É no dia 24 de fevereiro que o diretor-geral da OMS avisa que o mundo inteiro tem de se preparar para uma eventual pandemia, considerando muito preocupante o aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irã. Enquanto um remédio eficaz, 100%, a gente vai estar sempre com receio, com um certo... Eu acabei deixando de sair totalmente, nem as coisas que eu podia fazer, eu queria fazer, eu não queria ir no mercado. Mas eu tenho medo, primeiro, porque eu tenho imunidade baixa, tenho medo pelas pessoas que eu conheço, até mais, inclusive no Brasil, porque eu acho que o cuidado está sendo um pouco diferente do que aqui da França. E tenho também o medo porque os meus pais são idosos e as pessoas que eu conheço, muitas delas estão no grupo de risco. Então eu tenho medo. E eu também não queria ir jogar o lixo. Isso eu podia fazer, mas eu também queria fazer isso. Então passei muitos e muitos dias dentro de casa. Eu diria sim que eu tenho medo, porque a gente sabe muito pouco ainda sobre essa nova ameaça. A gente sabe que é um vírus, a gente sabe como detectá-lo no sangue, a gente sabe quais as manifestações clínicas que ele causa no corpo. Eu fazia assim, eu ia no mercado, comprava, chegava em casa e deixava todas as minhas coisas na porta. Eu tenho um lugar onde eu coloco a roupa e tiro a roupa, tiro o sapato e aí eu entro no banheiro e lavo a mão. A gente sabe os órgãos
mais afetados, a gente sabe a taxa de mortalidade, a gente consegue calcular o número de mortes esperados. Porém, isso não retira da gente o sentimento de insegurança. Aí levo aquelas sacolas para a cozinha. Eu poderia lavar a mão na cozinha, mas geralmente eu fico tão atrapalhada nessa coisa de chegar e higienizar. Eu largo tudo na porta, tá? Ok? Tiro o sapato, boto o sapato de dentro de casa. Lavo a mão. Pego as coisas da cozinha, né? Coloco tudo na pia ou em cima da mesa e jogo uma água sanitária, assim, geral em tudo. E isso desencadeou algumas crises de ansiedade que eu nunca tinha vivenciado antes da pandemia. Causa muita aflição, né? Eu acho que você não saber quando isso vai acabar te deixa muito apreensivo. Assim. Lavo tudo com as sacolas plásticas, coloco em uma gaveta. Eu coloco as sacolas plásticas, as bolsas em uma gaveta, que também eu rego com água sanitária, tudo, bastante água sanitária. Eu não tive álcool em nenhum momento, eu só fui conseguir um álcool agora quando eu voltei a trabalhar. Ter que lavar a mão toda hora, quando a gente ainda podia ir para lugares, né, bares e tal. Ter que lavar a mão toda vez que encostar em maçaneta. Porque eu não achava álcool, não comprava álcool. Eu não consigo colocar a máscara, fico muito agoniada, então eu evito o máximo o contato. Quando eu vou no mercado, eu vou com a máscara, mas geralmente no meio do processo a máscara embaça os meus óculos, é super confuso e eu não consigo me desenvolver com ela. Então, o que eu faço? Evito ao máximo quando eu estou andando na rua, eu atravesso a rua. Caso venha alguma pessoa, evito o máximo de contato, porque a máscara, eu ainda não tive a máscara que me conseguiu. O vírus é um espelho, afirma Byung-Chul Han, filósofo e teólogo alemão-coreano. Ou seja, o vírus reflete a sociedade que vivemos. Vivemos em uma sociedade de sobrevivência que, em última análise, se baseia no medo da morte. Hoje a sobrevivência é absoluta, como se estivéssemos em permanente estado de guerra. Todas as forças da vida estão sendo usadas para prolongar a vida. Uma sociedade de sobrevivência perde todo o sentido da boa vida. O prazer também é sacrificado pela saúde, que é levada a um fim em si mesma. Quanto mais a vida é de sobrevivência, mais medo você tem da morte. Acrescento a este pensamento que o vírus é errante, pois não tem residência fixa e vive como um nômade. De corpo humano para corpo humano se hospeda o vírus. Em artigo publicado recentemente no jornal espanhol El País, Han criticou a resposta europeia. Abre aspas. Em Taiwan e na Coreia do Sul, não é ilegal sair de casa e as lojas e restaurantes permanecem abertos. O Big Data é muito mais eficaz no combate do vírus do que os absurdos fechamentos de fronteiras da Europa. Fecha aspas. Na Ásia, não são apenas os virologistas e epidemiologistas que combatem as epidemias de saúde. Segundo Han, especialistas em softwares também fazem parte da equipe. Byung-Chul Han declara por que o capitalismo global será restaurado vigorosamente logo após essa crise. Com base na teoria da doutrina de choque de Naomi Klein, Han argumenta que o estado de uma emergência sempre serve como desculpa para o sistema de governo mais aprimorado. Han nos alerta que mesmo a Europa considerará o modelo chinês um sistema bem-sucedido contra a pandemia e importará o estado da polícia digital para sua segurança após essa turbulência. Eu acredito que a China tem um sistema de vigilância epidemiológica e um sistema de vigilância sanitária bastante eficientes. Então eu acho que se existe um país que é capaz, que foi capaz de controlar essa infecção no seu estágio inicial, eu acredito que esse país foi a China. É que antes de decretar o isolamento completamente,
Eu acho que tinha que ter uma maneira de provar e testar. Mas como é um vírus que não tem uma maneira de se provar e testar, a medida que foi utilizada mais fácil para o governo foi de conter as pessoas. Eu acredito que Portugal teve um posicionamento muito preventivo e muito eficiente. Enquanto isso, nós vemos no Brasil um acréscimo descontrolado, né, do contágio, das mortes, por falta de informação, por falta de uma educação, né? Porque... Ao mesmo tempo, eu sinto que essa contenção priva a liberdade das pessoas, mas as pessoas meio que sacrificaram sua liberdade para um bem maior, que era a saúde e a vida das pessoas. Sim, ainda continua o estado de alarme. Ele conseguiu, na medida que começou o desconfinamento, que foi há 2 semanas, na verdade, creio que há 3, que foi quando permitiram que as crianças saíssem para a rua. Há 2 semanas atrás, ele conseguiu uma prórroga do estado de alarme. Ele conseguiu mais 15 dias, mas já de uma forma mais apertada. Fez um acordo, conseguiu mais 15 dias. Então, a gente ainda está no estado de alarme, porém, estamos num processo de desconfinamento. Então, eu entendo de um lado que o governo não tinha uma medida, e aí eu meio que também sinto que... Sobre as políticas sociais e sobre... Eu recebi uma espécie de voucher de 50 euros para comprar comida de uma organização chamada Cruz Roja. E hoje, enquanto eu ainda estava aqui gravando, falando com vocês, eu recebi uma ligação de A Europa meio que se decai nessa questão de ser país de primeiro mundo, de ser um continente de primeiro mundo e desenvolvido, quando se depara com algo que eles não sabem o que fazer. Boaventura de Souza Santos, sociólogo português, fala de uma sociologia das ausências. Para o professor, a pandemia provoca justificadamente comoção mundial. Entretanto, existem denúncias que passam despercebidas. Abre aspas. Os Médicos Sem Fronteiras estão a alertar para a extrema vulnerabilidade do vírus por parte dos muitos milhares de refugiados e imigrantes detidos nos campos de internamento na Grécia. Num desses campos de Moria, há apenas uma torneira de água para 1.300 pessoas e falta sabão. Os internados não podem viver senão colados uns aos outros. Famílias de 5 ou 6 pessoas dormem num espaço com menos de 3 metros quadrados. Isso também é a Europa invisível. Fecha aspas. A Europa invisível não é muito diferente do Brasil, o Brasil invisível. A pandemia do Covid-19 é consequência da mobilização global do capitalismo e compromete a crença do mercado imposto pela mesma regra comercial. Compromete o sonho do paraíso neoliberal em todo o mundo. O debate entre Zizek e Han gira em torno desta questão. Zizek escreve que a epidemia de coronavírus é uma espécie de ataque ao sistema capitalista global, um sinal de que não podemos seguir o mesmo caminho que estávamos seguindo até agora, que é necessária uma mudança radical. Para ele, essa pandemia do vírus biológico provoca a explosão de uma epidemia ainda pior, do vírus ideológico, escondido no paraíso do capitalismo global, com notícias falsas, teorias da conspiração e de racismo. A pessoa que conviveu comigo foi meu namorado. Ele não deixou de trabalhar. Muitas pessoas não deixaram de trabalhar porque faziam serviços essenciais. O cartão, a autorização de residência, né, de 2 anos e tá tranquilo, já tá cumprindo com os meus deveres. Eu tô numa situação de seguro-desemprego desde fevereiro e tenho recebido os valores mensais e também tenho mantido a comunicação com eles, ligando e através de e-mail. E há uma semana eu encontrei um trabalho que eu me lancei, um trabalho de entrega de delivery em moto,
nunca nunca tinha manejado moto, mas aqui com a carteira de motorista, carteira tipo B, ela te possibilita utilizar a moto até 125 cilindradas. O futuro da pandemia aponta para uma conclusão clara. O mundo pós-coronavírus será fundamentalmente diferente de qualquer coisa que tenhamos visto ou experimentado, pelo menos desde o final da Segunda Guerra Mundial. Um dos cenários de mudança da pandemia envolve ao menos 4 dimensões da precarização do trabalho: a incerteza, a segurança, a remuneração, o tempo de trabalho, os direitos dos funcionários e o impacto na vida social. Estamos falando da uberização do trabalho. Muitos desses trabalhadores são imigrantes brasileiros na Europa. Em resumo, estes trabalhadores aceitam a desigualdade de posições e papéis quando se trata de um trabalho que geralmente é a sua principal fonte de renda. O vírus, sendo um espelho, nos divide em imagem, porque é exatamente isso que faz um espelho. Cria um corte de reconhecimento e estranhamento. No espelho, produzimos o nosso antagonista como produto do nosso próprio corpo. A imagem do Covid-19 é o hospedeiro de um vírus errante. Quanto mais mergulharmos nesse espelho, quanto mais nos encantarmos com esta imagem, mais vulneráveis e íntimos da morte ficamos. A questão para o agora é saber como olhar para essa imagem sem se afogar.